tudo bem. Amiguinhos, o nosso versículo de hoje está lá no livro de Êxodo 20:12. Diz assim: honra teu pai e tua mãe. Você sabe o que é honrar? É obedecer, é ter respeito, é entender que eles são autoridades na sua vida e eles merecem respeito. Isso mesmo. Crianças, e para começar a nossa aula, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos pelo papai, pela mamãe e pela nossa família. Nos ajuda a obedecer, Papai do Céu, e abençoa, dando sabedoria aos pais para educar os seus filhos nos teus caminhos. Abençoa essa aula e todos que estão assistindo. Em nome de Jesus, amém. Boa aula, amiguinho! Mua! E o nosso texto bíblico para a lição de hoje está no livro de Gênesis, do capítulo 2 até o capítulo 4, e Colossenses, capítulo 3, versículo 18 até o 21. Mês de maio é o mês da família. E nas próximas lições nós vamos conhecer algumas famílias que estão descritas na Bíblia e entender por que Deus criou a família. Isso mesmo, quem criou a família foi o próprio Deus. E tudo, absolutamente tudo que Deus faz é bom. Então, quando vocês ouvirem as pessoas dizendo: ai, a família é uma instituição falida, ai, o casamento é uma instituição falida, na verdade não é, porque Deus, Ele não criou a família para ser algo ruim, porque tudo que Deus faz é bom. E hoje nós vamos conhecer algumas histórias de algumas famílias da Bíblia e vamos entender por que a família é um projeto de Deus. Vocês lembram da história da criação? Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou os céus, terras, a natureza, depois Ele criou o homem e a mulher. Deus fez tudo isso para nós. Tudo que Deus faz é bom. Deus fez com amor. Deus fez para que a gente pudesse desfrutar de toda essa beleza. Não é bonito a natureza? Vocês já acamparam ou já viajaram para um lugar bonito, sabe, onde tinha bastante pássaro, bastante árvores ou cachoeira? Tudo isso foi Deus que fez. Vocês vão aprender na escola que não foi Deus que fez. A escola vai ensinar para vocês que uma grande explosão, e aí dessa grande explosão as moléculas foram criando todas essas coisas. Mas saibam de uma coisa: Deus nunca mente e Deus cumpre tudo aquilo que Ele diz. Já os seres humanos costumam mentir, mas Deus não mente. E eu acredito no que a Bíblia diz, eu acredito no que Deus deixou para nós. Deus permitiu que a gente conhecesse que Ele criou todas as coisas. E assim, Deus fez tudo isso para mim e para você, para a família, para que nós pudéssemos desfrutar. O objetivo de Deus ter criado a família foi por um motivo bom, porque Ele queria também que nós pudéssemos andar junto dEle. Vocês sabiam que aqui, no Jardim do Éden, que era onde Adão e Eva viviam, eles ficavam perto de Deus? Eles viam Deus de perto? Eles desfrutavam da presença de Deus? Mas aí vocês lembram o que aconteceu aqui nessa história? Deus deu uma ordem para eles. Deus disse para eles que eles podiam comer de todos os frutos que tinham. Tinham muitas árvores com frutos, sabe, que pareciam maravilhosos. E o lugar era muito lindo e eles poderiam comer de tudo, todos os frutos. Mas Deus disse: a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Então não comam do fruto daquela árvore. Foi a única árvore que Deus proibiu. Porém, Deus, Ele criou o homem para que tivesse um relacionamento com Ele, sabe, de pai, porque Deus é pai.
E ele queria que o homem, né, a família, tivesse um relacionamento com ele. Mas Deus não queria obrigá-los a isso. Então eles tinham o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o poder de escolha. Você poder escolher. Então Deus deu a ordem e explicou por que eles não poderiam comer. Mas aí Eva, enganada pela serpente, que representa o inimigo, foi lá, comeu o fruto, deu ao seu marido e ele também comeu. E a partir daí, o pecado entrou no mundo. E a partir daí, muitas coisas ruins vêm acontecendo até os dias de hoje por conta desse pecado. A instituição falida que a sociedade fala sobre a família são as consequências dos nossos próprios pecados. Porque quando Deus criou o homem, ele disse para Adão que a mulher era carne de sua carne. O que significa isso, tia? Carne de sua carne? Bom, primeiro que ele criou Eva da costela de Adão, porque Deus pode fazer qualquer coisa. Mas também isso tem um símbolo, tem um significado. Significa que ele tinha que amar a sua esposa como que se fosse ele mesmo. Sabe, ele tinha que amar tanto a esposa como se fosse a ele mesmo, como ele mesmo se amava. A gente gosta de se machucar? A gente faz mal pra gente mesmo? Não. Então, era assim que ele deveria amar a sua esposa. Era assim que ele deveria conviver com ela. E ela também tinha a mesma missão dele, ali de cuidar do jardim, né? Ter a mesma missão que o seu esposo, cuidar de tudo aquilo que Deus tinha dado para eles. Mas aí o pecado entrou no mundo, eles decidiram desobedecer, fizeram a escolha deles e essa escolha teve uma consequência. Eles foram expulsos do jardim. E sendo expulsos do jardim, eles tiveram que trabalhar. A terra já não produzia mais de graça tudo aquilo que eles precisavam, como eles tinham lá no jardim. Eles tinham que trabalhar duro e duro para conseguir se alimentar, para conseguir sobreviver, consequência do pecado deles, mas não era isso que Deus tinha planejado para a família. E o que será que aconteceu com essa família? Porque essa foi a primeira família da Bíblia, a primeira família da terra, do mundo. O que será que aconteceu com Adão e Eva? Adão e Eva tiveram filhos, 2 filhos no princípio. Um se chamava Caim e o outro se chamava Abel. A Bíblia conta que Caim, ele era agricultor. O que é um agricultor? É o que planta e colhe. Já Abel, ele era um pastor de ovelhas. Então ele cuidava das ovelhas, né? Cuidava dos carneiros, enfim, dos animais. A Bíblia nos diz que Caim, por conta do pecado, da consequência que o pecado trouxe ao mundo, ele tinha muita inveja de Abel. E ele permitiu que aquela inveja o dominasse. Ele tinha muita inveja do irmão. Nós não sabemos exatamente os motivos. Nós sabemos o que a Bíblia nos diz, que Abel, ele deu uma oferta a Deus de um dos seus animais. E Caim também, só que ele escolheu dos frutos da terra, porque ele era agricultor. E Deus se agradou muito da oferta de Abel. E aquilo fez com que Caim se enfurecesse e tivesse muita inveja. Aquela inveja foi dominando ele foi deixando aquela inveja tomar conta dele, ao ponto que ele fez uma coisa muito feia. Ele matou o seu próprio irmão. E assim aconteceu o primeiro homicídio da terra. Que é o quê? Homicídio é quando você mata alguém, né? Alguém que mata uma outra pessoa. E aí, por conta dessa atitude, desse ato terrível que ele fez, ele foi expulso. Deus pediu para que ele fosse bem longe de sua família. E aí, imagine o coração de Adão e de Eva ao saber que Abel estava morto e que foi morto pelo seu próprio filho. Imagina a tristeza, eles tiveram que se separar. Então, Caim sumiu,
Deus poderia ter acabado com a vida de Caim? Poderia, mas Deus ele é misericordioso. Então ele só pediu que ele se afastasse da sua família. E ele foi para bem longe. Que tragédia que aconteceu com essa família. Mas não era isso que Deus tinha preparado para a família. Não era esse o objetivo que Deus tinha para a família. O nosso maior erro e o erro de todas as famílias e das pessoas é de se afastarem de Deus. Quanto mais a gente se afasta de Deus, a gente deixa sentimentos ruins tomarem conta do nosso coração, assim como sentimentos ruins tomaram conta do coração de Caim. Quando a gente se afasta de Deus, a inveja, a raiva, o ódio, todos esses sentimentos ruins dominam o nosso coração. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente permite que o amor e que a presença de Deus encha o nosso coração através do teu Santo Espírito. E aí a gente consegue evitar de fazer coisas tão ruins assim como Caim fez com seu irmão Abel. Se desde o início Adão e Eva tivessem obedecido os mandamentos de Deus, hoje as pessoas viveriam num mundo muito melhor. Mas é fácil obedecer regras? Quando seu pai e a sua mãe falam que você não pode fazer alguma coisa, é fácil obedecer? Às vezes nós não queremos obedecer, mas tem um versículo na Bíblia que diz: honra teu pai e tua mãe. Mas o que é honrar? É obedecer, é ter respeito, entendendo que o pai e a mãe, eles são referências para você. Eles são autoridade na sua vida. Então Deus constituiu a família assim: pai, mãe, os filhos, e os filhos devem honrar seu pai e sua mãe, devem obedecer aos seus pais. Se nós obedecermos o que a Bíblia nos ensina, o que está dentro da palavra de Deus, nós teremos uma sociedade melhor. Porque, na verdade, a família foi a primeira igreja que Deus instituiu. É na família que nós aprendemos, nós temos que aprender sobre Deus. Os pais devem ensinar sobre Deus aos seus filhos. A família deve orar juntas, deve sim ter um momento de oração, pode sim fazer o culto doméstico, o culto do lar. E as famílias fortes significam sociedades fortes, significam igrejas fortes. Uma família bem estruturada leva para os seus filhos, para os seus netos e para todas as outras gerações a força de uma família unida, uma família que tem princípios bíblicos, aquilo que você aprende de Deus. Ai, tia, isso está ultrapassado, não é mais assim não. Ai, isso é careta. Não. Tudo que Deus faz é bom. E a família é um projeto de Deus. A família é muito importante para Deus. Hoje nós vemos muitas famílias aí destruídas, assim como aconteceu na família de Adão e Eva, por conta do pecado que habita em nós. Se a gente se aproximar de Deus, nós evitaremos pecar contra Deus, nós evitaremos tragédias e consequências ruins. Mas quanto mais a gente se afastar de Deus, as famílias também se separam. Acontecem coisas ruins com as famílias. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, as famílias estão unidas. E é isso que Deus tem ensinado na sua palavra. Nas próximas aulas, a tia vai falar sobre outras histórias de famílias da Bíblia. Então, eu aguardo por vocês. Uma boa semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau.